né? Estamos todos aqui nessa sexta-feira, vejo o sorriso de todos, né? Sexta-feira de noite, né? Estamos longe dos perigos noturnos e aqui estudando sobre um tema que ultimamente, principalmente em nosso país, vem nos assolando, né? Sobre esse tema de corrupção, no qual, né, a gente estava falando aí nos avisos sobre as crianças, né? Sobre a quantidade de crianças que estão chegando e não tem nada, e acaba sendo fruto, né, de não ter uma política de assistência muitas vezes consistente ou de não ter os recursos, e pode ser que muitas vezes esses recursos foram, em algum momento, podem ter sido transviados através, né, de atos. Então, e a gente tem visto isso sistematicamente na história do nosso país, talvez na história mais recente. Isso é um tema que ocupa o noticiário quase todos os dias, e hoje a gente vai tentar trazer uma contribuição coletiva, porque, né, conto com a contribuição de todos, principalmente as perguntas, que faz que a gente amplie, né, o olhar sobre aquilo que a gente deveria, talvez, ter programado. Mas vamos lá. Para falar de corrupção, nós precisamos, né, se fosse simplesmente pelo aspecto material ou materialista, e o que eu quero dizer com isso? Sem levar em conta a nossa ancestralidade moral, vamos assim dizer, seria talvez seguiríamos apenas um caminho, ou poderia dizer como que a gente não aprendeu, ou por que que nós continuamos a cometer esses erros seguidamente, sabendo de que quais são os prejuízos, né? E por que que a gente continua, e aí tem as leis, tem aquele processo todo. Mas temos que entender também que da onde se origina tudo isso. E aí eu quero começar falando, né, nessa nossa história que escreveremos juntos, o seguinte: vamos lembrar a nossa história como. E aí eu vou contar essa história baseado no que Chico escreveu lá no livro A Caminho da Luz, né, junto com Emmanuel, só para a gente ter um referencial teórico ali, porque sobre o início, essa jornada, ter 200 mil autores falando sobre isso, e cada um talvez puxando de um aspecto, mas acaba convergindo para o mesmo lugar. Segundo Chico e Emmanuel lá no Caminho da Luz, né, na Constituição, Jesus pertence, né, a um grupo excelso de espíritos, né? Então, tínhamos, né, ali um grupo de espíritos cuidando, né? Na verdade, não só cuidava naquela época, mas continuam cuidando desse processo no universo inteiro. Então, em algum tempo lá atrás, há um long time ago, uma galáxia muito, muito distante, né? Emmanuel Mais Chico nos traz que tinha lá um planeta muito semelhante à Terra, lá no sistema de Cocheiro, ele vai dar lá os detalhes, depois vocês, vale a pena ler a história. Então, o que que acontece? Existia nesse planeta, lá no sistema de Capela, tem um livro também, né, Os Exilados de Capela, mas eu vou adentrar só pelo que está no Caminho da Luz. Existia um grupo de espíritos que já eram espíritos totalmente rebeldes, e aquele grupo estava atrapalhando os espíritos que já tinham ali, né, já se entrando, mais ou menos como a gente está hoje, né? Eu vou fazer esse paralelo, não está escrito lá, como a gente está agora entrando nessa mudança de provas e expiações para a regeneração. Então já tinha um grupo muito grande de espíritos que já estavam alinhados às práticas do amor, da caridade, do perdão e todas essas, essas conquistas do espírito que Jesus nos trazia. Então, esse grupinho de espíritos rebeldes, tipo a gente, eu talvez, estava atrapalhando o processo de lá. Então, o que, que acontece? Existia já que toda uma preparação, né, da Terra, né, a constituição física do planeta, né, até que, né, aquela bola de fogo foi se resfriando, os primeiros seres foram surgindo nas águas, as feras foram multiplicando, esse é o caminho que todo mundo já conhece. Então, essa evolução ela foi seguindo no planeta, já foi surgindo os primeiros, né, e aí passando milhões e milhões e milhões de anos. Então, em um momento certo, desembarca aqui no nosso planeta esses espíritos rebelados, né, revoltados, rebeldes lá do sistema de Capela, e vêm todos para encarnar aqui na Terra. Então, ou seja, nós somos constituídos como espíritos simples e ignorantes, não é isso que a gente aprende na doutrina? E a gente vai no nosso curso da evolução tendo contato com tudo aquilo que nós precisamos.
Então, quando a gente olha a nossa jornada espiritual, levando em conta que, mesmo que se eu tivesse nascido aqui na Terra, né, um espírito ainda, eu convivi com espíritos que já estavam mais adiantados, e principalmente espíritos já que não acompanharam o processo de evolução em função das suas escolhas. Então, como o Tico diz, vou usar a palavra, esses espíritos já rebeldes, e rebeldes em todos os aspectos morais. Então, acabei tendo companhia com os espíritos e, pelas minhas próprias escolhas, eu fui aprendendo o que era bom e também o que era ruim. No, na revista espírita, em uma das revistas espíritas, que Kardec escrevia, né? Então as pessoas faziam perguntas nas revistas e depois iam se respondendo. Então, a gente tinha lá, uma pessoa foi e perguntou, né, sobre a questão dos anjos caídos. E aí ele falou assim, olha, se a gente leva uma relação de anjo caído, porque, por exemplo, eu fui criado dentro da doutrina católica, cristã, né? E a gente aprende, né, que o diabo, Lúcifer, capeta, o nome que a gente quiser dar, era o quê? Era um anjo de Deus que caiu, né, em função de uma rebelião, e a gente está falando de um anjo de Deus. E a gente aprende que, para chegar a um anjo, eu tenho toda uma jornada. Então, eu não tenho como ser um anjo e me rebelar. Por quê? Porque eu já fiz o quê? Eu já ascendi, já passei por essa fase de sentimentos, né, tão baixos assim da Terra. Mas por que nós temos essa relação e a espiritualidade atrás? Porque a gente se acha o suprassumo. Então a gente tem, e aí voltando até com essa, conectando a resposta que a espiritualidade deu na revista com o que a gente lê no livro, por que a gente tem essa relação de anjo, que né, o diabo, ou né, a figura figurativa de toda a humanidade, tem essa relação de anjo caído? Porque nós estávamos um passo adiantado e daqui a pouco a gente volta e vai conviver com pessoas que, em tese, não estavam no nosso nível intelectual. Então, eu falo, eu decaí, porque eu era alguém e agora fui rebaixado. Então, te traz aí, em nossa memória ancestral, essa dita superioridade. Por que superioridade? Eu poderia ter uma superioridade intelectual. Poderia conhecer mais sobre matemática, sobre física, sobre química, sobre arte, sobre vários aspectos intelectuais, mas morais ainda não. Então, por isso que nós viemos todos para cá. E a gente tem um livro na Fraternidade, é muito bacana, né, escrito lá na editora de Adriana, que é a do Forro, que fala lá sobre Lucas, né, de exilado a apóstolo. Acho que o título do livro, se não é esse, é parecido com esse. Então, a gente conta aí, né, ele conta a sua trajetória, né, de quem foi exilado, ou seja, estava nesse grupo de espíritos rebeldes e chegou até ser um apóstolo de Jesus. Então, nós também estamos nesse mesmo caminho. Então, dito isso, a gente vem com essa memória ancestral dessas nossas falhas, né, de outroras, de outros tempos. E como a gente sabe que as nossas escolhas que a gente faz hoje vai refletir nas nossas próximas vidas, a gente vem vida após vida aí tentando corrigir esses defeitos morais. Que quando a gente olha a própria doutrina, o livro dos Espíritos, ele vai dizer que a maior chaga que tem, né, o que mais impede o nosso avanço moral é exatamente o orgulho e o ego. Daí vem lá essa questão do nosso anjo caído. Então a gente já começa a fazer essa conexão. Por que eu sou tão, né, orgulhoso? Ah, porque um dia eu fui alguém e hoje eu já não sou mais. Mas ainda não quero dizer que eu sou um pecador. Então mantenho. Então, ou seja, isso está enraizado, né, na nossa memória ancestral e a gente vem exatamente encarnação após encarnação trabalhar isso. E a gente vê como que isso vai se manifestar, todas essas nossas chagas morais, ao longo da história. Então, por exemplo, na história do povo judeu, eu vou me colocar no meio dele, né, porque no próprio livro do Chico ele vai trazer lá 4 grandes grupos, né, então tem o tronco judaico-cristão, então como eu estou aqui, né, tenho Jesus como meu mestre, eu vou me colocar a carapuça como judeu. Se pegarmos a Bíblia e ver lá no livro de Samuel, mais precisamente, lá no capítulo 8, a gente vai ver o seguinte: veio lá o povo, fugiu do Egito, aquela confusão toda, Moisés abriu o mar, todo mundo passou, então você já conhece bem essa história. Então, dali, foi se organizando o povo, e você tinha ali o papel do juiz que coordenava aquele processo todo, né? Que era o papel realmente de juiz.
E tinha esse juiz, ele tinha Deus como o soberano. O que acontece? Samuel, aí, em um processo que teve das guerras, Filisteu, aquele negócio todo, ele vai e colocado ao posto de juiz. Ele era um homem muito sábio, então ele veio conduzindo com muita sabedoria, sempre com certeza ampliado, assessorado, né, mentorado pela espiritualidade superior, né, Deus, e chega um certo ponto que ele envelhece. Então, o que ele faz? Ele passa o bastão para os seus filhos. Quando ele passa o bastão para os seus filhos, aí a gente já começa a ver lá no livro de Samuel que eles cedem à corrupção. Começa a receber presentes em troca de, né, favorecimentos, e aquilo começa a dar um rebuliço danado. E o que acontece? A população começa a dizer assim: não, nós queremos um rei. Só que para isso foi uma ofensa muito grande para Samuel. Então ele vai ter né, a conversa com Deus. E Deus fala: não, vá lá e diga a eles do que um rei será capaz de fazer com eles. Ó, vai tomar seus filhos, vai aumentar imposto, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tudo que a gente conhece e a gente vê ao longo da história. E mesmo assim, o povo escolhe ter um rei. Inicia-se aí a monarquia, aí daí para frente vai ter o livro de Reis, vai contar toda a história, mas dali, na própria Bíblia, a gente já começa a ver esse tema de corrupção, ou seja, essa memória nossa trazida lá de trás, né? Trazida lá de trás é ótimo, né? Mas vindo de longínquos, né? Tempos de outrora, de grande conhecimento nosso, mas falidos moralmente, a gente começa a entrar nisso, né? Começa a viver essa corrupção. E a corrupção, como palavra, né? Ela advém lá do latim, que é de desconstrução, né? Deixa eu lembrar aqui o termo, que eu me esqueci agora. Enfim, depois eu trago. Então, ela vem desse gente de degradação, né? A gente vai se degradando. Então, o que se degrada na corrupção? Ela degrada, né, o nosso, e o que norteia isso? A nossa moralidade e algo que nós já temos dentro de nós, conforme o livro dos Espíritos, lá na lei da justiça, todos nós temos um senso de justiça natural. Então, ela vai degradar o quê? Esse senso de justiça, vai degradar a justiça. Então, a corrupção, ela degrada a justiça. Então, a gente vai ver ao longo, né, dos próprios ensinamentos de Jesus, vai falar do escândalo, vai falar da corrupção. Jesus mesmo, quando invade lá, né, todo o processo, né, que se tinha, né, que chama lá o povo, quebra as barraquinhas, tudo, ali era um processo de corrupção, corrupção dos valores. Jesus, o tempo todo, ele lidou ali no período que ele estava, e quando começou ali, eu vou colocar, né, do Sermão da Montanha para frente, ele começou a brigar constantemente sobre essa corrupção da justiça, essa corrupção da desvirtuação da própria lei de Deus, porque até aquele momento ela servia a pequenos interesses. E esses interesses ficaram tão incomodados com essa nova visão de liberdade e de justiça divina de Jesus, que fizeram ali um conluio, e Jesus preferiu o holocausto da sua verdade a se corromper pelo poder que estava ali. Que com certeza, apesar de não ter na Bíblia isso, sabemos por quê, né, como é que foi criado os evangelhos e toda aquela dinâmica, mas venhamos e convenhamos, o poder constituído, ele sempre tenta cooptar aquele que está tentando mudar. Então, podemos acreditar que sim, Jesus foi tentado, ou talvez podemos até levar a relação das tentações, quando o diabo leva Jesus, né, lá no alto da montanha, ali podia ser uma ilustração dessa tentação, dessa tentar corromper a missão de Jesus para que ele não se adentrasse naqueles caminhos de mudar essa mente, o coração do povo, para que continuasse ali da forma que o poder estava constituído. E digo o poder, não só o poder de Roma, porque Roma foi envolvido na morte de Jesus, porque os judeus, né, ali os fariseus não conseguiam fazer, então tiveram que ter a força romana e venderam Jesus de uma forma ameaçadora para Roma, mas Jesus não estava ameaçando Roma naquele momento. Jesus estava ameaçando o poder instaurado ali
sobre o povo judeu que já havia sido corrompido, agora já entende, lá da época de Samuel. Quando a gente lê o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, lá na introdução do Evangelho, ele vai trazer ali alguns pensadores que vieram antes do Cristo, que dava não só a noção próxima de Jesus, mas também da mesma forma como a doutrina espírita. Então ele vai lá e cita, por exemplo, Platão, Aristóteles, os principais filósofos ali de Roma. E quando a gente olha esse tema de corrupção e justiça, e se a gente pega Platão, por exemplo, Platão vai trazer o quê? Vai trazer a ideia de justiça, a justiça das ideias, a justiça do ideal, daquilo que seria um alinhamento, né, do espírito com a prática do homem. Então, quando a gente pega isso, e se a gente pega lá a lei da justiça e do amor e da caridade, a gente olha o que Platão imaginava sobre esse conceito e olha que como isso reflete depois, lá na época já agora de Kardec, quando a espiritualidade trouxe a lei da justiça e da caridade. Então, para ele, sempre era, nesse contexto, que a corrupção fazia com o homem? Era a degradação da sua alma e da sociedade. Por quê? Porque essa falta de virtude, ela, ou seja, de virtude, de justiça, levava exatamente o homem a praticar esta relação da corrupção. Então, para ele, lá no seu mundo ideal, a justiça constituía uma forma perfeita, mas não é isso quando a gente lê a lei da justiça, do amor e caridade, o auxílio próximo, a gente praticar a caridade, praticar o bem, fugir, né? Fugir das artimanhas, né, que nos cercam. Então, ele veio, essa era a ideia de justiça, que casa o que a gente estuda hoje. Só que Platão falou isso alguns milênios antes, né, de Jesus, e bem milênios antes da espiritualidade. Então, ou seja, toda vez que alguém se desviava dessa ideia, ou seja, dessa verdadeira justiça, que é a prática do amor e caridade, ele se estava ali, né, afastando dessas ideias. Então, quando ele descreve a alegoria da caverna, né, as partes da alma, a própria corrupção da alma, né, que o desejo, né, do homem pelo poder, e é tudo que ele precisava de fazer para chegar, e a gente vai ver não só lá em Roma, mas a gente vai ver em toda a nossa história, até olhar na história recente, o que o homem é capaz de fazer e quais são as artimanhas para que permanecer no poder. Depois, já após da época de Jesus, a gente vai ver hoje numa história recente, não recente eu digo assim, né, pós Jesus Cristo, antes um pouquinho da espiritualidade, a gente também, quando a gente fala de política, eu não sei se todos já ouviram este termo, mas nós temos um autor que é quase o autor de cabeceira de todo político, um rapaz chamado Maquiavel. Maquiavel veio estudar como a corrupção, né, agia no mecanismo da sociedade. Então, Maquiavel também traz um estudo valioso. Então, quando a gente quer, a gente não precisa, né, se a gente pega o que Maquiavel escreveu lá na época, né, dele, e a gente compara hoje, a gente vai ver que ainda existe muitas semelhanças dentro do contexto e como ele utilizava. Ele até acreditava que muitas vezes esses meios desvirtuosos de se ascender ao poder, talvez no poder ali eu poderia produzir algo melhor. Só que o que acontece, a gente, neste caminho, quando a gente se corrompe, muitos, né, talvez aqueles grandes alicerces que nós tínhamos, ideais, não, eu vou fazer esse acordo aqui para conseguir chegar lá em cima e fazer, só que isso nos abraça de uma forma que a gente acaba esquecendo ao longo do tempo. Então, a corrupção, ela está na gente como um processo já muito antigo. Por quê? Pelo egoísmo, pela vaidade, que a gente quer sempre trazer aquilo de melhor, não para o outro, mas para a gente.
Então, quando isso acontece, a gente acaba se corrompendo. A gente se corrompe em todos os momentos. Quantos de nós, lá na época de Jesus, tínhamos a nossa fé, olhávamos para Jesus como realmente este é o Messias, este é o Salvador. Vamos. E quando chegou na hora que Jesus foi crucificado, quantos de nós não tivemos a nossa fé corrompida pelo medo? Tivemos um dos apóstolos. Pedro negou Cristo 3 vezes. Então, se a gente leva a corrupção nesse estado de degradação, aquele momento a fé dele foi degradada. Mas ele conseguiu reverter em função da sua obra após a morte de Jesus. Tanto que preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achava merecedor de morrer da mesma forma que Jesus. Então, isso é só um contexto para a gente entender o porquê que isso ainda existe e de que forma a gente, no conceito de degradação e esse conceito de degradar a justiça divina, que a gente sabe que quando a gente lê lá, principalmente no livro dos Espíritos, a gente vai ver que está muito claro que é o respeito ao outro, que é cuidar do outro. Então, tudo que nós fazemos que possa degradar a gente primeiro e depois ao outro, a gente está num processo de corrupção. Sim, Adriano. Boa noite a todos. Posso começar a fazer pergunta? Pode. Ok, você estava falando sobre egoísmo e nós temos uma pergunta aqui que tem tudo a ver com isso. Qual Sim. é a relação entre o egoísmo e a corrupção? Então, muito bem. Nós temos ali, né, a parte do orgulho, que é uma chaga moral, já dita por Kardec, né, que nos impede de progredir, e temos o egoísmo, e esses dois têm um filho chamado corrupção, né? Ele vai ter outras variantes. Mas por que que eles têm uma relação direta? Porque o que a gente aprende o tempo todo, né? O que seria a justiça? Né? Quando a gente vai lá, qual é o conceito de justiça que a gente tem? A gente tem um conceito de justiça, e esse conceito é o quê? É que eu não faça, que eu respeite o outro. Então, ou seja, eu tenho que respeitar o espaço do outro. Isso está lá no livro dos Espíritos, lá na lei da justiça. Qualquer coisa que eu faço contra isso, ou seja, eu não respeito o outro, eu estou sendo corrompido. E se a gente pega a relação da corrupção para o nosso contexto político, então, ou seja, toda vez que eu desrespeito o direito do outro, eu desrespeito, eu estou ferindo, né? Estou corrompendo a justiça. E por que que eu faço isso? Pelo egoísmo. De que forma? Porque eu quero para mim. Por que que eu quero para mim? É porque eu quero ter um carro melhor. Então, para eu ter um carro melhor, eu preciso muitas vezes me corromper no meu trabalho ou corromper alguém. E não vou longe, não. Eu estou atrasado. Eu entro numa fila. Eu tenho muita gente para fazer. Mas eu quero passar na frente, eu quero sair. Eu não quero ter o direito de esperar como todo mundo. Lembra-se, direito, respeito. Eu vou lá, dou um jeitinho, converso com alguém e consigo passar na frente. Isso é o quê? É um estado de corrupção. Corrupcionado pelo quê? Pelo meu ego, porque eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero ficar numa fila e esperar 5 horas. Deixa os outros lá, que não tem o que fazer, ficando, mas eu quero passar. Então, o egoísmo, a pessoa que está ainda nessa fase, que somos todos nós, a humanidade, em diferentes níveis, mas não podemos dizer que nos livramos da chaga do egoísmo, e nem da vaidade, e nem do orgulho, a gente pratica isso de alguma forma, conscientemente ou não. Então, talvez hoje nos dê a oportunidade de olharmos as nossas ações e começar a pensar o quanto está ferindo o direito do outro. E pode ser um direito pequeno. Como disse a Suzana na oração, muitas vezes a gente olha, eu não sou corrupto, eu não desvio de verba pública, eu não tiro de criancinha que está aí precisando de comida e vou lá e pego o dinheiro da merenda. Ou a gente agora, no caso mais recente da nossa história, aí na pandemia global da Covid, quanto dinheiro foi desviado de álcool em gel, de respirador, de máscara, de luva, por quê?
porque era fácil. E vão, não vão, e aí a gente está falando dos políticos. Mas quantos de nós aumentamos os valores dos nossos produtos por causa da Covid? Porque a pessoa ia precisar e não era falta nem porque estava faltando no mercado, era simplesmente porque teria necessidade. Então a gente vê isso em vários aspectos da nossa sociedade. Ah, tem uma crise, não vão longe não, vamos pegar aqui no nosso estado, quando teve o problema de que estourou as represas lá em Minas Gerais, que a água do Rio Doce deu problema. A gente não tinha nem, não tinha nem chegado ainda na cidade. O preço da água já tinha triplicado. Era por falta de água? Não. É que eu precisava aproveitar a oportunidade. O mundo todo é assim? Não. Tem lugares quando há desastre, taxista leva as pessoas de graça em casa, as pessoas se unem, enquanto em outros lugares as pessoas vão cobrar muito mais caro por isso. Isso é também um exemplo de corrupção. Por quê? Porque a gente quer ser melhor do que o outro. Adriana, tem mais perguntas? Estou com a sua mão levantada. Só para não estender demais e ter mais um monte de perguntas. Como a lei de causa e efeito atua sobre aqueles que praticam a corrupção? Ah, muito bom. Bem, vou trazer um exemplo de que eu li um tempo atrás, não sei se foi num livro, num blog, eu li um tempo atrás. A pessoa estava contando o seguinte, que ela estava num atendimento em uma casa espírita e em determinado momento, e aí eu vou pausar o exemplo só para contar uma dinâmica. Existe uma dinâmica nas casas espíritas que muitos chamam de desobsessão, diálogo fraterno, aonde dois médios, um incorpora o espírito que vai se comunicar e o outro, que em muitos lugares chamam de doutrinadores, vai conversar com esse espírito. Então, foi essa cena, se aconteceu dessa forma. Então, o espírito, né, incorpora, né, através da psicofonia, e começa a dialogar. E ele traz o seguinte: ele está muito agitado, muito nervoso e começa a fazer uma pergunta o tempo inteiro: cadê as minhas mãos? Cadê as minhas mãos? Cadê as minhas mãos? E aí o dialogador começa a entender qual era o processo dele, quem era ele, de quando vem, para conseguir entender a história. E esse espírito era um político que desencarnou. E aí, no plano espiritual, ele teve contato com aquilo, né? Contato com a sua consciência. E nós sabemos que a lei de causa e efeito, ela tem como pressuposto o quê? A nossa consciência. Então, de tanta culpa e remorso, qual foi o objeto que possivelmente para ele que o levou, como diria Jesus, né? Talvez até lembrou de Jesus nessa época. É só a minha interpretação. Se um olho te leva para o inferno, arranque e o jogue fora. E ele estava sem as mãos. Por quê? Que possivelmente, na cabeça dele, na sua concepção, foram as mãos, né? O instrumento que ele utilizou para corromper. Então, se eles se enxergavam sem as mãos. Isso é que traz a consciência. Essa culpa, esse remorso, ele pode fazer isso. E tem vários outros relatos a gente verificar ao longo do tempo dessas transmutações do perispírito dos políticos quando chegam no além. Então, muitos se transformam em ratos ou em cobras, porque eles entendem que o que eles fizeram, né, levam a esse estado de imaginação e mudam ali o seu perispírito e levam muito tempo para voltar à sua vida normal. Vou dar um outro exemplo sobre essa dinâmica. E aí tem um médico chamado Raul Teixeira que conta essa história, pois podem pesquisar que devem achar. Eu vi ele contando. Ele disse que estava passando numa cidade de São Paulo e estava indo almoçar. E aí tem aquele negócio quando a gente passa assim, alguma coisa leva a gente a olhar para alguém, e aí tem uma mulher revirando o lixo. E aí ele olha aquilo, quando ele começa a ver, né, talvez aquela sensação, aquilo que aconteceu com ele, ele olha para a mulher e ele vê ela separando comida do lixo e ele indo almoçar. Aquilo fez até perder a fome, segundo ele. Poxa, eu não tenho, né, ia ter sentar, ter uma comida digna, olha, uma pessoa que não tem nada. E ele fica ali meio se sentindo culpado. E neste momento, um espírito amigo vem contar a história para ele. Talvez aquilo ali sirva exatamente para a nossa educação de uma forma geral. Então ele fala assim: tá vendo essa irmã que está aí? Essa irmã que está agora,
é um espírito de um político muito famoso do estado de São Paulo. Aliás, eu não me lembro se ele fala sobre São Paulo, de um estado, vou colocar assim. E ele foi muito famoso, só que ele roubou muita gente, ele foi muito corrupto. Então, no seu processo de escolha de reencarnar, ele escolheu a prova da miséria. E disse ainda: se você comprar comida, ela não vai aceitar. Por quê? Em função do sentimento de culpa, ela está passando num processo, né? Está inconsciente de aceitar ajuda. Por quê? Lá na cabeça do espírito, quando ele escolheu essa prova, ele não aceitaria ajuda, que aquilo ali seria a forma dele se penitenciar, dele se reequilibrar, seria passando por essa vida miserável. E o pior não, né? Para ver de como a nossa mente e como essas coisas elas acabam nos atraindo aos lugares que a gente comete, ela estava recolhendo o lixo exatamente na rua que levava o nome de quem ele foi no passado. Ou seja, outrora palcos de homenagens no passado, desses seus desvios morais, agora ele escolhe o mesmo palco, e aí vamos dizer que de forma inconsciente, mas, né, se lembrando, de estar ali, naquele lugar, revirando o lixo. Então, isso demonstra para a gente como a lei de causa e efeito vai se aplicar na vida de todos nós que nos corrompemos ao longo da vida. Porque, como diz Kardec, aliás, Kardec não, sempre comenta essa fala, né? Como diz a espiritualidade através de Kardec, né, da sua sistematização lá no livro do Céu e Inferno, né, as nossas faltas só poderão ser recuperadas através da prática do bem e da expiação dos nossos erros. Então, ela estava ali o quê? Num processo de expiação, numa miséria danada. Por quê? Porque em outrora usou-se, feriu-se, subtraiu de outros aqueles recursos que possivelmente levaram muitos àquele estado. Temos mais perguntas? Posso? Pode. Bem, eu quero já colocar que a Juliana ela fez umas sugestões de livros sobre o tema, A Mais Pura Verdade sobre Desonestidade, de Dan Ariely, e Justiça, O que é Fazer a Coisa Certa, do Michael J. Sandel. Deve ser assim. Tá bom, gente? Então, foi aí uma indicação. Uma outra pergunta. De que maneira os atos de corrupção afetam o progresso espiritual de um indivíduo? Olha só, vamos lá. Tudo que nos afasta da nossa verdade, ou como poderia dizer, né, até a própria Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, né, que o que acontece? A, o uso de recursos desonestos, né, gera problema em nós, né, problemas muito mais complexos do que a gente sabe. A gente pode imaginar. E aí eu vou trazer um outro exemplo, né, de como esses caminhos tortos ou atalhos que a gente tenta pegar vai gerar consequências que a gente nem imagina. Na mitologia grega, existe um personagem chamado, não sei se eu vou falar o nome certo, acho que é Sísifo. Sei lá, um negócio assim. O que acontece? Esse cara tenta passar a perna em uma galera. Ele precisa de pegar água de uma deusa, e aí ele passa a perna em alguém, que aí depois Zeus manda a morte, aí ele chega para a morte e fala assim, não, eu tenho um lindo colar para te dar. Olha só, hein? Aí quando ele bota o colar, não era um colar, era uma coleira que prendia a morte, e aí ele engana a morte, depois descobre que tem, engana outro, engana. Moral da história, depois que ele tenta passar a perna em todo mundo, o que acontece? Toda as tramóias dele é desrevelada e ele é penalizado com a pena eterna de quê? De subir um morro empurrando uma pedra, né? Quando chega lá em cima, né? Tem um corvo que fica comendo seu fígado e essa pedra rola, ele fica ali num castigo eterno. Essa é a mitologia.
Isso mostra o quê? Quanto mais a gente desvia as rotas, maiores serão as nossas ações que precisamos, né, recuperar, pagar, né, enfim, expiar. Então, o que acontece? Então, em função do que na pergunta anterior a gente tem lá a lei de causa e efeito, então, ou seja, para cada ato que eu pratico, eu vou ter uma consequência. Eu vou colher o resultado, eu tenho a responsabilidade por aquilo. Então, quanto mais eu utilizo de recursos que eu poderia colocar a serviço do próximo, e aí eu posso impedir o próximo de progredir, então mais eu estou me apenando perante a lei de causa e efeito, perante a lei da justiça divina, já que nenhum mal ele pode ficar sem reparação. Então, quanto mais eu pratico atos de corrupção, eu não estou falando só da corrupção pecuniária, de tirar o bem dos outros, que é o que a gente mais, né, leva em consideração, mas é a gente se corromper em relação à nossa própria justiça. Esse conceito de que eu não vou saber que é justiça. A gente tem lá, né, como diz a Ju, botou lá, justiça, o que fazer a coisa certa lá do Michael. Possivelmente a gente vai ver que vai ter conhecimentos muito próximo do que a gente vai ver lá na justiça, na lei da justiça do amor e caridade. Que é não, e aí o que está lá na lei? Uma coisa muito simples, só que é muito difícil a gente praticar, que é não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Está lá na lei. Então, quando eu entro no processo de corrupção, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o que eu não quero que faça contra mim. Então, ou seja, eu estou me afastando. Então, desta forma, a justiça de causa, a lei da causa e efeito, ela vai sempre trazer o remédio, e aí o remédio muitas vezes pode ser amargo na proporção da cura que eu preciso ter. Então, este processo de cura, ele, ou seja, por quê? Porque toda vez que eu me corrompo, eu abro uma chaga em mim. Eu preciso de curar essa chaga. Eu tenho um remédio. O remédio é o quê? O efeito da causa que eu tive. Que tipo de remédio, em que dose eu vou tomar, como eu vou fazer, isso aí a gente tem a misericórdia de Deus para não deixar que eu tome o mais amargo possível. Então, ele vai, me auxilia, não, você quer consertar? Eu vou consertar, vou te ajudar de alguma forma, posso pagar em suaves prestações, mas lembre o seguinte, que se você cometer mais, essa conta aumenta mais, fica mais prazo para poder pagar. Então, em função dessas escolhas, é que a gente vê que tem espíritos que evoluem mais rápido e outros mais devagar. Isso também está explicado no livro dos espíritos. Uns progridem mais rápido. Por quê? Porque são mais abnegados, entendem o conceito de justiça, busca incessantemente a não praticar o mal. Esse arcabouço todo moral do que nós devemos fazer hoje, diferentemente de nosso eu, talvez há 1.000 anos atrás, ou 2.000 anos, ou 5.000 anos atrás, hoje, o Léo, ele tem mais conhecimento sobre tudo isso do que talvez ele teve há 100 anos atrás. Então, hoje me será cobrado bem mais do que me foi naquela época, porque hoje eu tenho mais informação. Então, a lei de causa e efeito, e voltando lá no Código Penal da Vida Eterna, lá do livro Céu e Inferno, lá diz que para toda falta ela vai ter atenuante e agravante. Então, quanto mais eu sei, mais agravantes eu tenho. Ok? Temos mais perguntas? Deixa eu ver as horas. Temos. Tem muito tempo ainda. Você até começou a dar a resposta, mas eu acho que existe um ponto aqui que eu acho que eu gostaria de saber a resposta também. Então, vamos A lá. pergunta foi a seguinte: e quanto às corrupções do dia a dia? Acredito que todos nós já praticamos algumas delas. A lei de causa e efeito é tão drástica quanto aos eventos citados: miséria, perda das mãos no plano espiritual, transfiguração. Sabe a ideia do drástico? Uhum. Então, como diz, e aí eu vou me apropriar do texto de espiritualidade, existe atenuante e agravante. Né? Então, e aí, e a espiritualidade trouxe isso, mas Jesus já foi lá no Evangelho, disse o quê? Cada um, né, vai ser cobrado de acordo com aquilo que lhe foi dado.
Jesus não disse isso em alguma parte do Evangelho? Então, as nossas faltas no dia a dia, essas corrupções, e aí, na verdade, quando a gente fala da questão da degradação e a gente traz o conceito da justiça, a gente, com certeza, como somos espíritos imperfeitos, a gente vai passar por esse processo. E a lei da ação e reação, ela vai ser, a causa e efeito, ela vai ser proporcional ao nosso nível de entendimento. Por quê? E aí vai ser o pai que vai cobrar isso da gente? Não, vai ser a gente mesmo. Porque lá ele fala que quem é o grande juiz na aplicabilidade desta lei é a gente mesmo. E a gente vai se cobrar, puxa, pega no dia a dia da gente, não vão nem partir para a espiritualidade. Imagina o seguinte: vocês têm uma ação para tomar, uma atividade para ser executada. Você sabe como essa atividade vai ser executada. Aí você dá uma relaxada, né? Não olha o negócio da forma que tinha que olhar. E aí o que, que acontece? O negócio dá errado. Aí você olha e fala assim: caramba, bicho, eu sou muito burro mesmo. Cara, eu sabia que eu tinha que fazer isso, mas eu não fiz. Como que a gente se sente? Mega culpado. Né? Passa o dia, ou 2 dias, ou 5 dias, 10 dias, não sei qual o tamanho da culpa, né? Que faz passar. Mas a gente se sente mega culpado. Por quê? Porque eu tinha certeza do que eu tinha que fazer. Eu sabia, escolhi não fazer, por algum motivo. Ah, e aí a gente fica ali, faz aquela reflexão, e aí qual é o correto? O correto é a gente pegar e fazer o quê? Ficar atento para que aquilo não aconteça mais. Pode acontecer de novo? Pode. Por quê? Eu estou no comando, eu faço as minhas escolhas, eu determino tudo que acontece na minha vida. Eu tenho a minha responsabilidade, não é o outro, sou eu. Ah, porque fulano desviou minha atenção. Ah, porque ciclano fez aquilo ali. Ah, porque eu estava... São eventos externos. A responsabilidade ela é sempre minha. Eu não posso culpar o outro. Eu posso trazer a responsabilidade para mim. Ah, o meu país é corrupto. Quem está? Tá, e o que, que eu estou fazendo para impedir isso? Eu estou indo até alguém que tenha poder para limpar aquilo? Eu fiz uma denúncia anônima? Eu procurei? Não. Então por que, que eu tenho que reclamar? A responsabilidade não é do outro. A responsabilidade é minha. Então eu faço parte da minha história. Então, esses pequenos deslizes que a gente comete, ele vai estar exatamente proporcional ao nosso nível de conhecimento. Então, quanto mais conhecimento, mais eu sei tudo isso. Imagine, eu conheço, a gente está aqui conversando sobre isso, entendo a relação de causa e efeito, entro na... Aí eu vou entrar na corrupção na parte política, entro na política, que é aí onde vai gerar um... Né? Porque uma consequência maior para mim. Porque os atos que eu vou praticar vai atingir muita gente. Então, eu viro os olhos para tudo que eu aprendi até hoje, porque aí eu vou ter vou ter muito poder, né? Estarei sobre, né? Na mídia, enfim, vou ter regalias do que eu não tenho hoje. Aí eu falo, eu tenho esse monte de coisa para viver agora, eu vou ficar preocupado, coisa de justiça, coisa de espiritualidade, que eu vou colher, nem sei se esse negócio existe mesmo, deixa eu aproveitar a minha vida agora. Pronto. E aí eu começo a roubar, entro lá, faço uma coisa, faço outra. Aí aquele negócio, o dinheiro que era destinado para isso, né? Muita gente passa fome, começa a humilhar as pessoas, enfim, tudo aquilo que a gente vê. Quais vão ser as consequências disso para mim? Eu tinha um conhecimento danado. Resolvi tampar os olhos, fechar os olhos momentaneamente, achando que aquilo tudo era uma invenção de espiritualidade, de lei de causa e efeito. Mas aí eu desencarno e vou no plano espiritual. E aí eu vejo que nada daquilo eu tinha. Aí eu enganei a mim mesmo. Assim, eu sabia o tempo todo. Eu que quis, como que eu poderia dizer assim, por influência de outro, né, de mim mesmo, achar que aquilo estava errado. Mas eu sabia que no fundo era verdade. Aí chego lá e falo, rapaz, aonde eu amarrei meu bode, né? Então, eu vou ter uma crise de consciência, vai acontecer tudo aquilo. Então, as minhas consequências serão maiores. Por quê? Porque eu conhecia muito. Então, a minha consciência vai me levar a esses casos que a gente viu anteriormente. Então, nessas pequenas práticas do dia, dessas corrupções menores que a gente faz, isso vai fazendo o quê? Isso vai se somando. Se eu começo a perceber, e começo já nesse momento, porque vamos lembrar, quando começa a minha próxima encarnação? É só depois que eu desencarno? Não. A minha próxima encarnação, ela começa com as minhas atitudes agora. Então, se eu me corrompi durante o dia, e aí se eu pego o exercício que Santo Agostinho
descreve lá no livro 12, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na página de Conhecer a Ti Mesmo, qual o que ele diz para a gente? Qual é a dinâmica que ele nos propõe? Que ao final do dia a gente faça um exercício de como um inventário, acho que é essa palavra que ele usa, das nossas ações. Eu vou botar lá ação boa e ação não boa. Vou colocar assim. Então, o que eu fiz? Isso aqui é um monte de coisa que eu fiz, foi essas pequenas corrupções que afetam a lei da justiça divina. Então, amanhã eu preciso de tratar de repará-las. Como eu começo a tratar de reparar? Primeiro é aqui, ó, conhecer. Eu assumir que eu errei. Eu fazer essa reflexão. E agora amanhã eu já começo a não fazer da mesma forma. Começo também a estimular os outros a não fazer a mesma coisa que eu fazia. De que forma? Posso dar meu testemunho. Enfim, anyway, muitas formas. E posso também fazer o quê? Já sei que para, equilatar, para equalizar o mal que eu fiz, eu preciso praticar a caridade, eu preciso praticar o bem. Me coloco a serviço. Isso já vai refletir na minha próxima vida. Então, por isso que Jesus nos convida, através não só dos ensinamentos, mas também da sua prática, o auxílio ao próximo. Porque esse é o único caminho que a gente tem para a gente aquilatar esses débitos. Então, vamos seguir o exemplo de São Agostinho, vamos chegar no final do dia, fazer nosso inventário das nossas ações e não vamos deixar para o nosso pós-mortem que a gente vá colher tudo isso. A gente já pode começar a amortizar as nossas dívidas na lei de causa e efeito já. Vamos lá. Dentro do que você falou, de que forma a prática da honestidade e da integridade pode influenciar a evolução espiritual de uma pessoa? Tudo bem. É quase o contrário daquilo que a gente veio conversando. Porque o que acontece? Primeiro, a pessoa que ela vai praticar essa integridade, qual foi a outra palavra que usou na pergunta? Honestidade e integridade. Honestidade e integridade. Quando a gente se propõe a fazer isso, todos nós, teremos muitas provas, será muito desafiador para a gente se manter neste caminho. Por quê? Porque nós estamos cercados de pessoas que são espíritos encarnados e também espíritos desencarnados que irão querer nos influenciar para a prática do mal. Que tipo de espírito poderia? Eu vim aqui, quero ser honesto, quero ser íntegro. Lembra que a gente já foi, tudo isso no passado. Aí agora eu venho. Estou aqui no foco de manter a minha moral, a minha integridade. Aí aquele que um dia foi uma vítima minha, vai olhar e falar assim, aquele sem vergonha do Léo tá aí, que agora essa toda coisa aí, você quer ver? É só começar a jogar no vídeo dele, porque eu duvido que ele não vai cair. Ele vai começar a fazer o quê? Ele tá doido ali esperando que eu caia para dizer, não falei que era ali, ó, santo pau oco? Não falei? Então, ou seja, esse é um tipo de espírito que pode me inclinar a fazer coisas que eu não quero. Então, ou seja, eu decidi ser íntegro, eu vou ter ali uma porção de gente que quer me levar para o caminho do mal. E vai ter outro que vai querer fazer, não, eu quero que ele faça o mal mesmo, porque eu quero ver o circo pegar fogo. Ele não está preocupado. Um que só quer me ver se lascar. O outro quer ver que eu lasque muita gente. Mas vai ter sempre alguém. Então, esse desafio diário de me manter íntegro vai me ajudar o quê? A primeiro cumprir aquilo que eu venho buscar. Se eu estou tão focado nisso, é isso que eu preciso de melhorar. Como que vai me beneficiar? Porque primeiro está lá, eu sou um pecador, eu sou um doente, estou em processo de tratamento. Qual é o meu tratamento? É buscar a evolução, minha integridade moral e minha honestidade. Então, eu começar a praticar isso, eu estou fazendo o quê? Aquilo que a espiritualidade não disse. Só a prática do bem consegue corrigir os erros do passado. Então, isso vai fazer com que eu progrida. Eu também, neste momento, que estou vencendo todas as minhas tentações, eu também estou servindo de exemplo para outros espíritos que também querem se superar e talvez não conseguem. E aí vem alguém e fala assim, vem cá, irmão, tá vendo aquele sujeito ali, ó? Ele é todo lascado. Foi o cara mais lascado que você imaginar no passado.
mas ele está ali às duras penas, ele vai lá na beirinha, volta, vai na beirinha, volta. Se ele consegue, você também consegue. Então, nós passamos também a ser exemplo para os outros. Aí, vou pegar, vou pegar a fala da minha digníssima esposa, né? Sempre bônus hora, né? Assistam a palestra da Adriana sobre bônus hora, né, amor? Então, ou seja, quando a gente serve, a gente está ganhando ali uns pontinhos extra, né? Ganha um bônus hora na conta lá para a gente usar quando chegar no além. Brincadeiras à parte. Então, eu buscar ser íntegro e honesto, ele não só ajuda na minha evolução, porque eu estou arrecadando, né, os meus tesouros para ser utilizado no além, né? Assim que eles falavam, né? A prática do bem, os verdadeiros tesouros não são desse mundo, não são os bens materiais, mas é aquilo que eu conquisto. Essa integridade, essa honestidade vão me dar condições para usufruir desses tesouros no além. E o que será esses tesouros no além? Será a nossa consciência tranquila. Com a consciência tranquila, eu consigo produzir mais. Consigo ser uma pessoa melhor. Consigo orientar melhor. Então, esse é o grande tesouro que a gente vai levar para além. É chegar lá no final do lá na nossa vida e dizer assim, cara, eu consegui 100%? Não, talvez eu errei ali, aqui, mas em grande parte eu consegui me manter firme na minha moralidade. Escapei, mas consegui lá no meu inventário, consegui detectar e consegui trabalhar para mudar aquilo em mim. Começar a identificar a chave que eu fazia para poder cair nessa história. Então, essa integridade, essa honestidade na nossa prática do dia a dia vai trazer essa melhora para a gente. E aí, se a gente entra para um nível talvez mais ampliado, né, eu ser íntegro, eu ser honesto, eu praticar o bem, eu estou fazendo o quê? Eu estou mudando o meu estado vibracional. Alterando o meu estado vibracional, eu começo a fazer o quê? Eu começo a me livrar de determinadas energias que me cercam para me influenciar. Eu começo a atrair outras energias similares àquilo que eu estou colocando. Então, a gente vê ao longo de todos os espíritos, de todos os estudos espíritos ao longo de toda a história da humanidade, a gente vê as outras consequências além dessas morais, mas as consequências que vão acontecer no nosso dia a dia. Eu vou atrair pessoas melhores, vai ter situações desafiadoras, sim, nós estamos num planeta de provas e expiações, mas aquilo vai ser tão grande dentro de mim que elas vão vir, eu vou passar, eu vou seguir. Então, esse é o grande tesouro que Jesus nos disse. Né? É o tesouro da tranquilidade, da consciência de ter feito o melhor que nós poderíamos fazer. Que papel a educação moral e espiritual desempenha na prevenção da corrupção, segundo o Espiritismo? Então, eu vou até antes do Espiritismo, né? Voltando lá à própria ideia de Platão, quando ele falava de como isso poderia, né, mudar, ele acreditava, sim, que quanto mais sabedorias e mais racionais, ou seja, os mais educados, né, educados moralmente nessa relação, os governantes iriam ter seriam melhores, seriam mais justos. Por quê? Porque ele teria esse contato. Então, Platão já vislumbrava exatamente essa evolução moral, esse aprendizado. E aí, levando nessa relação dos governantes. Então, ou seja, depois vem toda a doutrina espírita nos guiando novamente. Mas antes da doutrina espírita, a gente já vinha Jesus dando todo esse arcabouço. Todas, por exemplo, quando a gente olha isso, é só a gente olhar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças vão estar lá o nosso destino. Né? Então, ou seja, está nos educando para aquilo que nós iremos buscar, né? Seria o resultado da nossa ação, seria essa bem-aventurança. E lá, uma da bem-aventurança que fala lá de que sofrem injustiças em nome dele. Então, ou seja, em nome da nossa evolução. Porque quando a gente opta por esse caminho, é o caminho que é a verdade que o Cristo nos ensinou. E muitas vezes nós seremos penalizados por isso. Poderemos muitas vezes deixar de ter determinadas coisas porque nós não decidimos não nos corromper. Não é isso? A gente está num trabalho. Imagine um político. Entra lá, é eleito, entra na cova de leão, e ele fala, a galera chama assim, ó, você tem que entrar aqui no nosso esquema. Não quero entrar.
E aí tudo que ele precisa de votar é negado. Tudo que ele precisa de votar é negado. Ele precisa de recurso para a base que elegeu, ele não consegue. Por quê? Porque ele não quis participar do esquema dele. Ele está sendo penalizado. Então, somente através do processo educacional, e aí a educação, até essa educação que passamos hoje. Por exemplo, na minha época de escola, eu tinha uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. Hoje não tem mais. Estou vendo algumas cabecinhas balançando assim, né? Então, teve uma galera aí que estudou educação moral e cívica. Isso é extremamente importante para essa geração que se forma. Porque no conceito espírita, ou seja, do nosso processo reencarnatório, quem são as crianças? Não são espíritos que encarnaram e precisam se melhorar, e eles escolhem os pais que darão, os pais e a sociedade. Se a sociedade, todos nós, não tomarmos o nosso papel de educá-las, na entender o que é certo, o que é errado, essa questão da moralidade, eles não vão se desvirtuar. Se eles estiverem num meio onde todo mundo é corrupto, aquilo para ele vai ser normal, porque até então ninguém disse que aquilo era errado para ele. E se a gente olha os grandes meios de comunicação hoje, bate-se na corrupção o tempo todo, mas não diz o que é certo. A gente não tem um processo educacional reverso. Diz que aquilo é errado, mas não diz como nós devemos nos portar. Nesses pequenos atos de corrupção que a gente está falando aqui do dia a dia. A gente não tem uma educação para isso. A educação filosófica, que vem lá da origem de Platão, Aristóteles, todos os filósofos antigos ou recentes, que vão fazer exatamente trazer esse processo reflexivo hoje no processo educacional da grande massa, ele não existe. Por quê? Porque querem continuar este processo. Então, a educação ela tem papel central no processo dessa moralidade, dessa justiça. Então, quando o Estado falha, cabe a nós, e aí todos nós que conhecemos um pouco mais, a trabalhar esse processo. De que forma? Da forma que nós estamos estudando hoje, a gente pode fazer um grupo de estudo sobre moral, a gente pode falar de parar com os nossos filhos e falar com eles sobre moral, o que é certo e errado, e aí podemos utilizar, sim, a televisão e dizer, está vendo aquilo ali? Está vendo o que está acontecendo nessa novela? Olha o que aconteceu nesse filme. A gente assiste essas coisas, passa e a gente não dialoga em casa. E o que é a sociedade? Não é o reflexo do que acontece dentro da família? Ou invertendo, né? A família é a célula máter da sociedade? Então a gente começa esse processo de conhecimento dentro da nossa própria família. Discutir essas questões. Dizer por que é certo, por que é errado. E aí a educação moral e cívica que o Estado não produz mais, passa a nossa responsabilidade de orientar aqueles sob nossa tutela a este processo. Aí eu não sei nada sobre isso. Graças a Deus, existe a tecnologia para isso. Não, eu quero aprender mais sobre moralidade. Vou lá no YouTube e procuro. Hoje as crianças já têm tablet em casa com internet. Vamos lá, assiste aí, vamos assistir uma aula sobre moralidade. Vamos ver se ao longo da história. Como que o moral... Aí vamos pegar a ideia de Platão, se o governante é mais sábio, vai fazer. Vamos pegar o caso da nossa história. Olha o legado de Dom Pedro II para a cidade do Rio de Janeiro. O Marcos está aí, que é meu amigo que trabalha lá, né? Morador do Rio de Janeiro, sabe que no Rio de Janeiro muitas coisas ainda são conservadas. Por quê? Porque vieram lá da época de Dom Pedro, que foi um governante. Aí, se a gente ler lá Brasil, a pátria do Evangelho, a gente vai descobrir quem foi Dom Pedro II, por que era tudo aquilo, né? Mas, enfim, deixo aí a missão de buscarem lá no livro, né, quem foi Dom Pedro II. Mas, enfim, mas foi um político. Encarnou, esqueceu aquilo que ele foi, mas tinha sua missão, tinha essa educação, tinha esse senso de moralidade, de integridade, e foi deixando todo um legado para a geração para frente. E era tão revolucionário que eu não consigo entender até hoje, né, o porquê que, da forma que foi, a gente aprende na escola, a proclamação da República acabou com o Império. Quando eu estava lá na escola, não tinha dimensão do que o imperador Dom Pedro II tinha feito pelo país. E ele foi escorraçado do Brasil. Não conseguiu nem pegar as malas de direito. Mas foi um espírito que contribuiu fortemente para o desenvolvimento do nosso país. Então, é este o legado que a educação nos traz. E a educação também pode se basear nos exemplos. Então, hoje nós temos exemplos
tristes de corrupção, mas também teremos exemplos fantásticos de integridade moral que a gente precisa urgentemente se basear nesses valores dessas pessoas, dessas histórias, para conduzir os nossos dias. Mais perguntas? Nós temos 3 perguntas ainda, tá? Ok. Quais são as consequências espirituais para uma sociedade que tolera a corrupção? Caramba, essa pergunta é sinistra, hein? Deixa eu consultar meu tic-teco aqui para ver como que eu respondo essa. As consequências espirituais da sociedade que tolera a corrupção. É É isso? para uma sociedade que tolera a corrupção. Bem, entendemos hoje, existe uma palavra no vocabulário espírita chamado karma coletivo. Você já ouviu falar? Em algum momento alguém já vai falar sobre isso, né? Se a gente for lá, estava dando a dica do YouTube, se a gente for procurar lá, né, no YouTube, ou procurar lá no Google, karma coletivo. Então, muitas vezes, e aí é uma análise minha, tá? Do Léo, forma que eu enxergo o mundo. A gente vê toda uma sociedade, né, um povo, muitas vezes, passando por um flagelo muito grande, e aos nossos olhos, sem entender o processo de lei de ação e reação, a gente pode assim, por que esse povo sofre tanto? Mas se a gente fosse pegar os registros acásticos de toda aquela sociedade, a gente viu que em determinado momento toda ela era corrupta. E aí, aquele grupo de espíritos, eles precisam de viver aquela experiência juntos. Isso existe, gente. Então, muitas vezes, esses flagelos naturais, né, a gente vai entrar lá, se entrar no livro dos espíritos, ou qualquer outro né, ensinamento espírita que veio depois disso, vai mostrar que determinadas ações elas acontecem exatamente para que aquela coletividade possa acordar. E aí, muitas vezes, eles decidem, todos nós participamos e agora precisamos viver. Então, isso pode ser num bairro, pode ser no nível de uma cidade, pode ser no nível de, né, de uma sociedade, porque a sociedade é uma união de pessoas. Não pode ser num grupo pequeno, pode ser num grupo maior, mas representa isso. Então, essa é a colheita, né? Essa palavra karma coletivo, aquele grupo, aquele agrupamento, por entender que em determinado momento todos eles juntos poderiam ter trabalhado melhor e não trabalharam, eles escolhem passar por determinadas provas em conjunto. Essa é a colheita da sociedade. Então, se a gente olhar no nosso próprio orbe hoje, apesar de sermos um planeta de provas e expiações, vai ter determinados lugares que vocês vão ver a lei divina funcionando perfeitamente. As pessoas se ajudam, as pessoas colaboram, não há justiça, não há roubo, não há morte, não há fofoca, não existe nada. Esse grupo é o quê? Aquele grupinho, né, que está ali, ó, já forte, já avançou. Em compensação, vai ter um outro grupo que é o contrário, né? É tiro, porrada e bomba. Por quê? Estão ali buscando a sua melhoria e passando pelos seus flagelos. Então, este resgate, eu vou sair da palavra karma e vou usar outra palavra agora. Esse resgate coletivo, onde aquela sociedade ela se reúne exatamente para quê? Para trabalhar em próximo. Ela vai ter ali uma personificação daquilo que ela viveu, então, seja, nós somos o que nós somos o tempo inteiro, mas com desafios que vão fazê-las a tomar decisões, aliás, pelo menos terão um propósito de fazer com que elas aprendam através de novas provas e novas oportunidades de melhoria. Então, a sociedade que outrora praticou erro junto, ela pode escolher hoje trabalhar pelo seu resgate junto novamente. Como a reencarnação pode explicar as lições que um espírito deve aprender ao passar por situações de corrupção? Bem, vou puxar lá o exemplo lá do Raul Teixeira, da mulher e do político. A reencarnação, ela, graças a Deus, ela existe. Por quê? Para permitir que a nossa alma, né, culposa, culpada, né, ali carregada, ela possa se reerguer. Se não fosse o advento da reencarnação, e por que o advento da reencarnação? Porque no processo de reencarnação, a gente se livra daquela culpa
mental que estava nos atormentando, vívida em nossa mente, e a gente tem aí o chamado véu do esquecimento. Então, a gente consegue esquecer aquilo, nos dar a oportunidade de novas escolhas, sem que aquela culpa esteja conscientemente nos consumindo o tempo todo. Essa é a grande vantagem da reencarnação neste processo. Então, ou seja, aí escolhi a prova, igual a mulher, escolhi a prova de ser miserável. Mas naquele momento, ela não está lembrando que ela roubou e que aquilo foi aquele possível erro. Mas ela está vivendo ali aquela miséria dela, que ela escolheu contra o planejamento reencarnatório. E aquilo ali, quando ela sair, possivelmente no desencarnar, ela fala assim: ó, paguei o preço. Vivi na abundância da minha vida interior e vi agora o que é o reflexo daquilo. Eu ser uma vítima daquilo que um dia eu roubei. E hoje eu consigo entender. E na minha próxima vida, eu vou entender o que um pobre sofre. Uma pessoa que está em população, em situação de rua. E aí, na minha próxima, eu posso ter a missão de quê? Talvez voltar até a ser político, mas agora embasado no seguinte: eu preciso de criar leis na sociedade para que essas dinâmicas elas sejam melhor apoiadas. Por quê? Quando a gente vê uma pessoa em situação, vamos imaginar essa mulher, nós não estamos olhando que ela foi um espírito que está num processo de prova. E se ela não tiver ajuda, ela não vai conseguir cumprir a prova dela. Porque ela pode se corromper por outro motivo. Esses dias nós estávamos assistindo um filme, eu e N, e a gente estava discutindo sobre isso. Eu nem imaginava que eu ia falar sobre corrupção. Porque era um cara que ele queria fazer certo. Ele queria emprego, ele queria trabalhar honestamente, e aí o filme conta que existiam umas pessoas que foram manipuladas geneticamente, eles tinham determinados poderes, e aí com o tempo, quando elas não foram mais úteis para a sociedade passou a rejeitar, por medo deles. Então quem era modificado, tinha um outro termo que eu lembro do filme, ele não tinha um emprego, porque ele tomava o emprego de um ser humano normal. Então ele só queria empregar, e a mãe dele estava doente. O que ele precisou de fazer? Roubar para que a mãe pudesse ter o dinheiro para comprar. Olha a situação levando eu a corromper. Agora, se ele fosse ajudado, ele precisaria disso? Talvez não. Então, muitas vezes, um irmão que está em prova, se ele for ajudado, ele não cai de novo naquele erro do passado. E essa é a nossa função como espíritas, como cristãos. Olhar o outro não é fazer julgamento. Ah, tá vendo? É lei de causa e efeito. Ele está lascado ali, a gente tem que se lascar mesmo. Não. Aonde está o cristão? Aonde está a nossa recuperação? Por quê? Porque no passado, aí voltando ao ensino de Jesus, lá na parábola do servo injusto, que o rei perdoa, o servo ele vai lá depois e cobra o outro mais severo do que o rei lhe cobrou, lhe perdoou, é isso que Jesus nos mostra. Quando a gente vê alguém, nós precisamos auxiliá-lo. Esse talvez seja o nosso maior ensinamento hoje. Quando a gente vê alguém caído, porque possivelmente ele está passando por uma prova que ele precisa para se recuperar. E nós precisamos ajudá-lo para que não caia em outro problema, e se corrompa de outra forma. Então, dessa forma, a gente começa a entender a mensagem do Cristo. Começa a praticar tudo isso que a gente vem estudando o tempo inteiro. Então, dessa forma, a reencarnação ela vem para isso, para oferecer a esse espírito uma nova oportunidade de escolha. Porque senão, se ele não reencarnasse, ele ia continuar no plano espiritual se punindo o tempo inteiro, continuar se machucando, continuar fazendo tudo aquilo. E graças ao processo reencarnatório, ele dá aquele alívio momentâneo, para que ele consiga fazer escolhas. E com isso, quando ele volta à pátria espiritual, e aí ele volta com um sentimento melhor do que quando ele estava na visão anterior. Então, a encarnação é extremamente importante, não só para as nossas falhas, nesse momento que a gente fala de corrupção, mas para todas as nossas falhas, porque ela nos permite esse refrigério na alma e reiniciar de novo para que a gente faça escolhas diferentes. Última pergunta. Como os espíritas são encorajados a agir quando enfrentam situações de corrupção em suas vidas pessoais e profissionais? Tá, só me dá um minutinho aqui. Aqui o meu notebook está acabando a bateria, eu vou pedir a Anne para ir buscar meu carregador, senão daqui a pouco eu desapareço assim. Então, vamos lá. Como que é a pergunta? Repete para mim de novo. Como os espíritas são encorajados a agir quando enfrentam situações de corrupção em suas vidas pessoais e profissionais? Então,
eu acho que o nosso impulso maior é exatamente quando a gente olha a mensagem do Cristo. Ele nos impulsiona como nós devemos agir. Talvez a sempre pergunta que eu gosto de me fazer é: como que Cristo agiria numa situação dessa? Não é mesmo? Então, Jesus ele tinha sempre a visão do amor, da consolação, da misericórdia. Só um pouquinho que eu vou baixar a tela aqui só para ligar meu carro. Voltei. Agora não corremos risco mais de acabar a bateria. Mas ele também tinha um processo de educação. Jesus ele tinha uma coisa muito que a gente deve muito aprender com ele. O que a gente usa hoje como seres humanos imperfeitos é o processo de julgar. A gente olha uma situação e julga. A gente pode até ajudar, mas a gente julga. O que Jesus substituía no julgamento? Ele ensinava. Então, todas as vezes que a gente pegar o evangelho, que vem uma situação, Jesus, ele acolhe, mas ensina. Aquela prática, aquele ditado velho, né? Eu não dou a comida, mas eu também dou a vara para que ele possa aprender a pescar e ter sua própria comida. Então, todos nós, como espíritas, quando vemos esses atos, a nossa primeira missão é entender que cada um que pratica está no seu processo de evolução. Porque quando a gente olha com o olho de julgamento, e a gente entendendo um pouco do mundo que nos circunda, que é um mundo energético, a gente está lançando uma ira sobre a pessoa, a gente está contribuindo ainda mais para que ela se afunde. Então, qual é a nossa prática? Em vez de criticar, nós devemos orar por ele. Chico Xavier mesmo fala isso em algum momento, que nós devemos orar para todos os políticos, porque nós não temos ideia de como eles adentram o mundo espiritual quando têm contato com a sua realidade. Palavra de Chico Xavier, não são minhas. Então, nos alertando, nos chamando ao nosso dever cristão, que é o dever da misericórdia e o dever do amor. Voltando à história, lá atrás eu fui assim e fui acolhido. Então, o nosso dever, como espírita feito isso, é fechar os olhos para isso? Não. Mas não é através da crítica, é através da ação, da forma que Cristo nos ensinou. Eu posso contribuir como espírita no processo de divulgação do que é moral, do que é justo, do que não é justo. Eu posso trabalhar ativamente para a construção de uma sociedade melhor, indo através de um vereador, indo acompanhar uma votação, estimulando as pessoas a pensarem diferentes. Nos meus posts, né, hoje em dia, o mais visualizado, Instagram, Facebook, por que eu não posso falar sobre isso? Porque nós temos uma audiência. Hoje, né, tem vários filmes, várias séries que ficam, como que o mundo está, as pessoas estão conectadas, ansiosas pelos seus likes, a pessoa posta e já fica esperando quantos coraçãozinhos, quantos likes, quantos joinha, quantos comentários vão ter. A gente não pode utilizar isso como a nossa continuidade da obra cristã e falar sobre isso, de estimular os comportamentos ao invés de criticá-los. Podemos pegar uma notícia no lugar de criticar um político, está vendo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Por que não podemos falar sobre uma visão de Jesus sobre o caso? Olha, irmão, está vendo? Caiu. O que nós podemos aprender com isso? Ou talvez antes de falar para o outro como sociedade, por que a gente não fala para a gente mesmo? Estou vendo que fulano fez isso. Será que eu faço alguma coisa parecida com isso na minha vida? Será que eu posso? Será que eu tenho condições de fazer melhor? Então, dessa forma, todos nós que conhecemos a dinâmica da vida espírita, principalmente sabendo que a nossa próxima encarnação ela vai ser resultado do que nós estamos plantando agora, eu tenho a responsabilidade de fazer melhor por mim, para a minha primeira sociedade, que é a minha família, e para depois a sociedade que eu vivo, eu trabalho. Então, o nosso trabalho, até o nosso trabalho profissional, ele reflete isso. Nós, como espírita, temos essa responsabilidade de profissionalmente, como que cada um aqui tem a sua profissão, como ela contribui para a construção de um mundo mais justo. Eu posso usar a minha profissão para a construção de um mundo mais justo? Eu posso colocar tudo isso que eu aprendo nos livros que são psicografados, nos estudos que eu assisto, enfim, de tudo que eu vou adquirindo nesse arcabouço intelectual, eu posso contribuir para a sociedade? Posso trabalhar de uma forma mais justa.
no meu ambiente de trabalho, começar a conversar sobre isso, perguntar que as pessoas, trazer uma discussão sadia. Esse é o nosso dever como espírita. E a mensagem do Cristo é essa, é do trabalho. O trabalho é pelo exemplo, é o trabalho do ensino. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê toda essa ação. Ele agia e praticava. Jesus não pregava só para todas as pessoas. Se a gente pega o livro Ave e Luz, que eu gosto muito desse livro, a gente vai ver ali vários dias Jesus conversando com seus apóstolos. Ou seja, ele estava fazendo exatamente isso com quem estava próximo dele. Porque quando ele não estaria ali, é que eles iriam semear para os próximos, queria semear para os próximos, ia fazer a concepção de transformação de uma sociedade mais justa. Isso a gente pode fazer todos os dias. Isso não impede, isso não custa caro, não custa nada. Então, a gente pode pegar esse exemplo de Jesus como espíritos e contribuir com essa sociedade desta forma, agindo, mesmo que seja em pequenas ondas. Mas o que não é um oceano senão um conglomerado de bilhões e bilhões e bilhões de gotas? Não é isso? Então, temos mais perguntas? Então, nós já estamos aí no finalzinho, né? Já extrapolei bastante o tempo, mas vamos trazer, né, o resultado dessa última pergunta, trazer essa visão realmente do que a gente aprende, como fomos intitulados de espíritos, que entendemos da continuidade da vida, que a gente possa olhar a gente e as pessoas que estão no nosso olhar com esse olhar amoroso, caridoso, mas também o olhar justo, porque da mesma forma que a espiritualidade nos traz a misericórdia ela não funciona sem a justiça. Então, temos que ser justos com a gente mesmo. Temos que entender se alguma coisa acontecer na vida é a justiça. Então, que a gente tenha sempre, né, que a gente, como espírito, que a gente vá lá, pegue, como assim, como todo cristão, a gente se baseia no estudo da Bíblia, que a gente vai lá, lê o que Jesus falou, como aconteceu no Antigo Testamento, como aconteceu de Jesus para frente, que a gente também tem o hábito de pegar o livro dos Espíritos e vamos lá olhar as leis naturais. Vamos lembrar a lei da adoração, a lei da justiça, do amor e caridade, da lei da sociedade, porque lá está a explicação de muitas coisas, a gente vai se relembrar das coisas que nós devemos fazer. Vamos pegar o estudo sistemático do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o quê? Nada mais é do que a visão ampliada dos Espíritos sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou e como esses ensinamentos eles se propagam em nossa vida ao longo do tempo. Então, que a gente sempre lembre que a gente tem esse apoio moral. Eu estou numa dúvida, eu estou num dilema moral. Eu vou me voltar para onde? Eu vou pegar a Bíblia, vou pegar o Livro dos Espíritos. A gente estava falando de o que vai ser a minha vida futura. Vou pegar lá o céu e o inferno. Eu vou olhar e vou pensar ali, ó, que decisão eu tenho que tomar? Qual vai ser a consequência disso para mim, para a minha família, para a sociedade? Será que vale a pena tomar? Nós precisamos sair do automatismo das nossas decisões e passarmos para a reflexão conforme a filosofia nos traz, né? De sempre questionar e sempre refletir. Essa é a minha mensagem de hoje. Eu quero agradecer a todos que me aturaram até este momento, aqueles que vieram as perguntas, e me despeço convidando a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos neste momento, a gente possa levar os nossos pensamentos a nesse Pai maravilhoso, bondoso, misericordioso, mas também justo, graças a Deus, né? Graças a Ele mesmo, né? Que nos ilumine e nos sustente essa noite, que possamos ser, sim, ferramentas de amor, de paz e de justiça nessa terra, neste momento tão significativo das nossas encarnações, que esse limiar desse novo dia, dessa nova era, seja mais justos, mais justo, mais fraterno, e ele só poderá ser se a gente começar a praticar essa justiça e essa fraternidade hoje. Eu te peço, ó Pai, que olhe para todos nós, que nos sustente nessa caminhada dessa integridade, dessa honestidade, desse desejo dessa evolução, que possamos, Pai, ter a certeza desse seu amor e que possamos compartilhar esse amor.
que possamos, quando ver o irmão em prova, que possamos partir em auxílio dele. Se não podemos agir materialmente, que façamos uma oração por ele, que rogamos a ti que envie os trabalhadores, os agentes necessários para a mudança desse irmão. Peço também, Pai, por todos aqueles que estão à margem da sua justiça, que estão à margem da sua misericórdia, por aqueles que estão encarcerados, por aqueles que estão doentes, que o Senhor volte o seu olhar misericordioso sobre eles. Para aqueles que nesse momento estão na prática da injustiça, que o Senhor possa tocar o coração deles, que eles possam se lembrar da verdadeira justiça que existe, que eles são espíritos eternos, já vividos, e traz dentro de si, pode estar envolvido por essa névoa inebriante do ego, mas que somente a tua luz é capaz de atravessar e tocar esses corações. Portanto, Pai, só posso te pedir que sobre as tuas bênçãos a gente termine essa noite em gratidão por podermos viver, podermos compartilhar, podemos aprender todos juntos. Peço as tuas bênçãos, que visite a cada um em suas casas, que abençoe a noite de todos, as vossas famílias, e que nos permaneçam unidos nesse propósito de continuar sempre o aprendizado. Fique conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja.